para a aula. Bom, lá no texto da página 54, está falando assim, que na década de 1980, o governo australiano, ele promoveu o desmatamento de algumas áreas de floresta com o objetivo de ocupar a área, de povoar algumas áreas, tá? E durante um tempo, o objetivo era povoar a área, expandir as fronteiras agrícolas, criação de animais, as pastagens, para o interior ali, para a região de floresta, né? O problema é o seguinte, que o desmatamento de florestas, a retirada de vegetação, ela traz alguns problemas para o solo, tá? Então, eu peguei aqui o conceito de ciclo hidrológico, para a gente relembrar. Vocês lembram do ciclo hidrológico, sim ou não? Como que Sim. funciona o ciclo hidrológico? O que precisa para o ciclo hidrológico acontecer, para ele funcionar? O que a gente vai precisar? Dos elementos, tá? Então, aqui, ó. As árvores, tá? As árvores, elas transpiram. Então, a gente vai chamar esse processo de evapotranspiração, tá? Ou de transpiração, tá? Aí, a água do rio, ou dos lagos, ou do mar, ela evapora, tá? Então, oceano, água, tá? Então, junta a evaporação do rio com a transpiração das árvores, vai formar o que a gente chama de evapotranspiração, tá? Aí vai formar as nuvens. Oi? Só eu que acho estranho as árvores conseguirem suar, sendo que elas têm uma carapaça, tecnicamente. Não, é estranho, mas é porque elas conseguem fazer a troca, né? Ainda bem que elas transpiram. Aqui, professora, até a parte que eu sei, os lagartos não transpiram pela pele, por causa que eles têm escamas, que é a armadura deles. A árvore As também tem árvores sua transpiram pelas carapaça. folhas. Ah, agora faz Pelas mais folhas. sentido. Tá? Por isso que Ó, aquelas folhas então, sempre estão molhadas. isso. O vapor a evaporação do oceano se junta com a transpiração das árvores, a evapotranspiração vai formar as nuvens, tá? Então, é o mesmo processo, condensa, tá? Precipita, que a gente chama de chuva, infiltra no solo, ok? Se for um solo formado por rochas, a gente chama de percolação, tá? Abastece o lençol freático, ok? E aí acontece tudo de novo. Evapora, transpira, condensa, precipita, infiltra, evapora, ok? Bom, a questão é o seguinte, se nós retiramos alguns desses elementos que produzem o ciclo hidrológico, retirada das árvores, por exemplo, o ciclo hidrológico vai ser prejudicado, ele não vai acontecer de maneira correta. Vou mostrar uma outra imagem para vocês. Deixa eu pegar ali uma outra fotinha para vocês olharem. Muito bem. Tá? Essa foto aqui é do ciclo hidrológico interrompido por algum fator. Nesse caso aqui, é a impermeabilização do solo. Fez uma camada de asfalto ali onde era para a água infiltrar. Tá? Bom, isso aqui vai trazer alguns problemas. Tá? Principal problema, erosão. Ok? Enchentes. Tá? Se eu tiro a vegetação, a transpiração da árvore vai ficar comprometida. O ciclo que demorava 2 semanas para acontecer vai passar a demorar 1 mês. Tá? Então, a chuva vai acontecer de 1 mês, aí vai até o ciclo se formar todo novamente. Juntar vapor de água suficiente para formar nuvem, uma nuvem se encontrar com a outra, acontecer a precipitação, vai demorar muito mais tempo do que demora atualmente, tá? Um outro fator é que não tem mais a incidência das árvores para conter a precipitação, tá? Então, essa precipitação, ela vai incidir diretamente sobre o solo.
o que vai causar um processo de erosão, tá? Ok? E aí nós vamos ter vários problemas. Enchente, assoreamento do rio, poluição, o transporte de materiais que estava aqui, ó, na margem do rio, vai diretamente para dentro do rio. Certo? Até aqui todo mundo entendeu? Entenderam? Bom, isso é um conteúdo que vocês já estudaram lá no 7º ano, tá? E aí a gente vai trazer ele aqui para nossa realidade agora, que a gente está estudando a erosão e a salinização lá no solo da Oceania, tá? Mas o processo é o mesmo. Você tem a retirada de vegetação, o solo vai ficar mais pobre, tá? Eu não vou ter mais as árvores para proteger o solo da chuva. Então, vai chover, a água da chuva vai bater no solo e vai começar a fazer buraquinhos ali. E esse processo gera erosão. O que é erosão, Gustavo? É o transporte de material do intemperismo de um local para o outro. Aí nós vamos ter erosão eólica, erosão glacial, erosão pluvial, erosão fluvial, tá? Erosão causada pelo excesso de vento, erosão causada pela chuva, erosão causada pelo rio, erosão causada pelo gelo e pelo degelo de montanhas, tá? Professora, o que você falou agora é basicamente uma versão complicada do que eu tinha falado antes, que a Terra virava areia e ficava livre para ir onde quisesse. Não é Basicamente, bem assim, sabe? ela também tem a gravidade, né? Por isso que quando ela está na beira de um rio, ela vai para dentro do rio, pois tem gravidade. Não é como se ela conseguisse voar para outro lugar. Na verdade, não, Gustavo. Na verdade, ela é transportada. E aí foi o que eu acabei de falar. Ó, só para a gente ter uma ideia, tá bom? Essa aqui é a formação do solo, tá? Conseguem ver aí ou não? Tá. Ok? Essa parte de baixo aqui que a gente chama de rocha-mãe é a formação original do solo. Ok? Sim. Tá. Esse restante aqui é material que é trazido de outra região. Tá? Olha lá. Muito bem. Vamos dar uma olhada aqui na definição. A própria rocha-mãe, ela vai sofrer desgaste do tempo, ou do vento, ou da chuva, ou era uma área congelada que deu gelo, e aí o derretimento da neve pegou o material daqui e transportou para outro lugar. E aí nós vamos ter vários tipos de horizontes, tá? Horizonte C, horizonte B, horizonte A e o O, tá? Que é onde fica a matéria orgânica ali, que é onde nascem as plantas, as árvores. Todo esse processo aqui é o que a gente chama de processo de compactação. Então, o material vai sendo trazido de um lugar para o outro, normalmente da área mais alta para uma região mais baixa, e ele vai se acumulando ali. Os sedimentos vão se acumulando e vai formando o solo. Tá? Então, o termo correto é rocha, desgaste da rocha, que a gente chama de intemperismo, e a erosão é o processo que leva esse material desgastado para outro lugar. Ok? Todo mundo entendeu? Pega o material desgastado e transporta para o lugar. Aqui em Campo Grande, nós temos 4 tipos de solos, somente. Tá? Latissolo argiloso, latissolo arenoso, e ou ele é vermelho a maioria das vezes, ou é aquele barro que gruda assim, que a gente não consegue andar quando chove, sabe? Já viram isso? Você vai andando, vai grudando no seu sapato. Aquilo lá é um solo vermelho argiloso, que é uma argila, ou arenoso, tá? Eu tenho a amostra de solo aqui, depois, quando a gente voltar às aulas, eu levo para vocês aqui de Campo Grande, tá? Então, é porque esse solo aqui de Campo Grande, ele foi trazido de alguns lugares. Então, cada região de Campo Grande tem as regiões divididas pelos nomes dos rios, né? Região do Ayanduí, região do Bandeira, região do Prosa, região do Segredo, né? Cada região tem um tipo de solo diferente que foi trazido de algum lugar por algum motivo, tá? A gente vai lembrar que Campo Grande é uma área plana em relação Professora, a outra cidade. Diga. você está explicando conteúdo novo? Sim, a gente está falando de erosão e salinização do solo.
Entendi. Tá? Muito bem. Vamos pegar uma marca-texto aí, todo mundo? Lá na página 54, para a gente terminar aqui o capítulo hoje. Galera, eu estou esperando os vídeos, tá? Quem entrou agora. Não percam o prazo. Todo mundo tá com marca-texto aí? É até hoje, professora? Qual página, Até o dia professora? 2. É até hoje? Até o dia 2. Ah. Quinta-feira. Página 54, Whitson. Vamos lá? Nós vamos grifar o segundo parágrafo. Por favor. Até a década de 80. Acharam lá? Todo mundo encontrou aí? Até água potável, tá? Por favor. Ok? O governo estava promovendo desmatamento da região, tá? Depois nós vamos grifar lá embaixo. Em razão das características climáticas predominantemente áridas, acharam aí? Muito bem. Até colonos. Ok? E aí nós vamos de lá para baixo. Outro fator que vem contribuindo para a perda da camada superficial do solo é a pastagem. A pastagem, ponto. Aí nós vamos. Rebanhos numerosos e uso intensivo de nutrientes dos solos acabam por dificultar a reposição natural dos seus componentes químicos. Todo mundo achou aí? Muito bem. Aí depois, lá embaixo, no último parágrafo, depois do ponto lá, a utilização de represas e lagos para irrigação favorece ainda mais a salinização do solo. Muito bem. Conseguem ver a imagem aí? Da página 54? É uma imagem de uma área que foi desmatada, tá? E aí nós conseguimos ver muito claramente o processo de erosão, tá? Tá vendo ali que o solo ele tem marcas, ele tem fissuras no solo ali. Isso é erosão. Vento forte, chuva, bateu ali, carregou, transportou material de uma região para outra. E o solo com rachaduras aí, extremamente seco, tá? Naturalmente, o solo do continente australiano já tem uma quantidade elevada de sal por conta da localização. Ele é uma região cercada pelo oceano, né? A Austrália poderia ser considerada uma ilha, por exemplo, né? Mas essa é uma ilha muito grande, então virou um continente, tá? Então, já é uma área que naturalmente é salinizada. A formação de represas para alimentar o gado, para fazer pastagem ali, para qualquer outra coisa,
acabou por prejudicar essa formação do solo. Aí ficou o solo mais salinizado do que já era. Tá? E aí trouxe problemas seríssimos para a região. Tá? Aí depois nós vamos para a página 55, que está falando dos impactos sobre a pesca e os corais. Alguém pode me dizer como que os corais são prejudicados? Alguém tem ideia? Corais são elementos vivos? Eles são vivos ou não? Sim ou não? Professora, Ah, antes de ir para esse assunto, posso perguntar uma coisinha? pode. Quando você era Pode. criança, você também achava que gados eram gatos? Não. É que, tipo, quando eu era criança, eu via no rádio uma pessoa falando gado, eu pensava, ô cara burro, falando gato errado. Não. Gado é gado mesmo. Pronto, Gustavo, só isso? Sim, aqui, Eu achei quando que... você é criança, ninguém te explica que gado é boi, então você acha que é gato, por causa de que as palavras são parecidas. Como eu disse, eu ficava putaço quando os caras falavam no rádio gado, pois eu achava que eles estavam falando de forma errada gato. Ah, faz sentido. Faz sentido. Bom, vamos lá então. A exploração irregular da pesca e do turismo também acaba prejudicando a formação dos corais, tá? E da vida lá natural do continente da Oceania, tá bom? Lembrando que a Oceania, as ilhas da Oceania são as áreas extremamente visitadas por turistas. Algumas delas recebem mais turistas do que a própria população. E isso tem prejudicado a vida marinha, de fato, tá? Nós sabemos que turistas pouco se importam com a região que eles visitam, a maioria nem se importa tanto, tá? Então, essa atividade econômica aí também pode prejudicar o meio ambiente. Acontece que existem ilhas que vivem exclusivamente do turismo, então o turismo não pode ser proibido. A gente viu na aula passada que a ilha de Tuvalu, por exemplo, ela estava em risco de extinção por conta do aumento do nível do mar por conta do aquecimento global, tá? Na Oceania, esses fatores são muito comuns. As ilhas são muito pequenininhas, elas ficam aglomeradas ali no meio do oceano. Alguém pode me dizer como se chamam os conjuntos de ilhas, só para a gente lembrar? Por favor. Repete, professora. Como se chamam os conjuntos de ilhas da Oceania? Alguém lembra? Repete, professora. Como se chamam os conjuntos de ilhas que formam a Oceania? É que o da Polinésia, Micronésia, Melanésia. Isso mesmo. Tá? Por que elas têm essas definições diferentes? Alguém sabe? Professora, esse conjunto de ilhas é diferente porque, sim, é tipo a diferença entre a Europa e a Ásia. Lá tem diferença? Provavelmente sim, mas tecnicamente tudo a mesma coisa. Mesma coisa com as ilhinhas da Oceania. É tudo a mesma coisa, só que diferente. Não, Uma tem não, dodô, Gustavo. outra não tem, outra tem, sei lá, uma espécie de golfinho, outra tem pinguim. Cada uma é Elas têm diferente igual. formação diferente, são habitadas por povos diferentes e colonizações diferentes, tá? Só para a gente deixar claro, Exatamente, é tudo diferente ok? igual. Muito bem. Olha só.
Nós temos as atividades da página 57 e 58 para fazer. E eu gostaria de corrigir os cadernos de atividades. Vocês já fizeram? Não. Tá, nós corrigimos o caderno de atividades número 4. E aí? Da página 6, página 4 até a página 13. Vocês fizeram? Professora, eu lembro que você passou em uma das coisas do Classroom que era para a gente fazer da página 4 a 13. Isso. Todo mundo fez? Sim, mas a gente não Nós corrigiu. vamos corrigir. Eu fiz, professora. Também fiz. Então, na próxima aula, a gente faz a correção dessas atividades. Tá? Então, agora eu quero que vocês façam a atividade da página 57. Vamos lá. Vamos fazer agora e aí você já começa a tirar as dúvidas agora. O João não entrou de novo. Professora, Diga. não pode fazer só uma frase? Precisa interligar as palavras, né? Dá para fazer uma frase só? Fazer um texto vai demorar muito, né? Vamos fazer a número 2, então, que é mais rápido. Beleza. Professora, com os mestres do Número 2 resumo, tem que pesquisar na vai virar internet. 3 linhas. Eu com certeza que consigo fazer isso daí em 3 linhas, aposto eu. Professora, Oi. na 2 é para ligar? Está identificado o mapa. Aqui. Então, eu vou colocar A, B, C, D. Isso. Ixi, tô ferrada, não sei ler mapa. Tem um mapa lá, material de apoio. Na página... Peraí. Não tem. Mas algumas são bem tranquilas aí, ó. O Oceano Índico, por exemplo, tá fácil. O Pacífico também. As bacias do Rio Darling e Murray também tá fácil. Não? Nova Zelândia, Nova Guiné. Tá tranquilinho, gente. Professor, só enfiar tudo isso no Google Maps. Também. Ô, professora, eu tava andando pelo mapa da Terra, sabe? Que é um aplicativo. E eu achei uma coisa meio estranha. Achou o quê? Posso te mandar? Uma vaca? Não, uma coisa. Eu não sei o que é. No solo da Terra. Pode te mandar? Onde? Uma foto. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que tá mostrando lá. Deixa eu ver. Tá. Depois a gente olha pra ver. Porque eu perguntei pra todo mundo da minha família e ninguém soube me dizer o que é. Mas onde que você achou? Em qual parte do planeta? Você lembra ou não? Não, acho que eu vou ter que olhar de novo. Tá bom. Tem Eu uma achava. galera com a câmera desligada aí, né, cara?
Vai ficar com falta na aula? Eu não tô entendendo como que vai ser. Aí, professora. Mandei Oi. no seu WhatsApp. Tá, vou olhar. Professora, eu acabei de desligar minha câmera, só vou pegar uma água ali e já volto. Tá bom. Você lembra em que parte da Terra que era isso, Dani? Vou ter que procurar de novo. É um lago. É um lago, certo? Professora, É um lago, professora? Olha o formato disso. É um lago. Certeza que isso é um lago? Gente, é um lago. Tem um barco ali, olha. Não, mas ele tá na terra. Sim, parece meio que um deserto. E tem outro igual, se você perceber na Ah, é frente. verdade.